Vamos lá! Começamos o capítulo com alguém fazendo várias séries de exercícios e repetindo em sua mente que quer se tornar um super-herói. E quando vemos a pessoa, não é o Saitama, mas sim alguém normal que está correndo em busca dos seus sonhos. Ele usa óculos, possui cabelos escuros e parece ser bem centrado. Sua mente repete sem parar que precisa se tornar um super-herói. Vemos alguém questionar o que é necessário para que uma pessoa se torne um herói e é respondido que basta apenas ter o desejo de ter a paz no mundo. Um outro acaba respondendo que essa resposta não basta quando monstros fortes surgem e que você não tiver um corpo preparado para isso será o seu fim. Então, vemos que se trata de uma entrevista do Mask, dizendo que ele precisa continuar aprimorando suas técnicas para que siga sendo um belo símbolo da justiça. Assim, é falado que a My Mask está estreando um novo filme e eles passam a falar do novo filme que não tem seu título revelado. Vemos então o jovem do começo e ele está assistindo a entrevista do Mask de um telão do meio da rua. Até que alguém lhe chama de novato e diz que se ele continuar parado, vai se perder. É comentado sobre alguém de capuz vermelho que os interceptadores devem estar no lugar marcado e que deve ser um ponto e tanto. Um acaba perguntando ao outro que horas deve acabar a missão e o outro lhe responde que não vão embora até terminar o que precisa ser feito porque eles são heróis. O jovem então fica meio cabisbaixo porque hoje é dia de promoção no supermercado e ele não gostaria de perdê-la. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Punch Man. Sim, pessoal, seguimos aqui com o nosso capítulo extra de One Punch Man. A gente tá falando... Tá por aqui os volumes, né? Esse aqui basicamente é do volume 3, o último capítulo extra do volume 3. E a gente vai comentar sobre esse capítulo porque o Murata não conseguiu terminar o capítulo 185 a tempo, né? Ele não conseguiu finalizar o capítulo 185 a tempo. Ele pediu desculpas lá no Twitter, tá desculpado, Murata. Não cometa mais esse erro, brincadeira. Brincadeira, Murata. Mas pelo menos aqui a gente tem os capítulos extras pra trazer no canal do Geek Brasil. Então já deixa um like de vocês, se inscrevam aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar o canal do Geek Brasil a continuar crescendo. E se você puder, deixe aí o seu valeu e se torne membro do canal. Você fazendo isso ajuda a gente pra caramba a trazer conteúdos mais incríveis. Tá vindo mais volumes do Japão pra gente trazer os capítulos extras, né? Acabei de encomendar mais volumes extras no Japão pra gente trazer os capítulos aqui. Então ajude se tornando membro e também compartilhando esse vídeo e coisas do tipo aí pra fazer o canal do Geek Brasil crescer mais. Voltamos com o flashback do herói voltando para casa, se lembrando de algumas coisas e como os vegetais são baratos no dia de promoção. Mas, mesmo assim, na época que trabalhava em um escritório, seu orçamento vivia apertado. Nessa época, ele vivia com medo de um futuro que não parecia não estar se desenvolvendo. E dessa forma, ele viu um anúncio no metrô. O anúncio convidava as pessoas a fazerem parte da associação de heróis e prometia dar a eles salários muito bons. Então, vemos que o grupo que o rapaz faz parte é o grupo Fubuki. E aquele que estava conversando com ele no começo do capítulo é o Ailishas. Monta um app, então dá a voz de prisão para um caçador de recompensas chamado de Baneiro, que o grupo Fubuki chegou para prendê-lo e grita para que ele fique abaixado. Eles dão a ordem para que coloque as mãos no chão e questionam se ele é mesmo maluco de querer bater de frente com 20 heróis da classe B. Baneiro diz que eles não são heróis de verdade, porque um herói nenhum usa terno para lutar. E Alice então responde que preto é a cor do grupo Fubuki. O narrador explica que dentro da associação de heróis existe um grupo chamado Fubuki, que é o principal organizador dos heróis de rank B. E pouco tempo depois do novato ter entrado nessa classe, acabou entrando para o grupo. Mas o narrador se corrige, dizendo que na verdade ele não foi convidado, mas sim forçado a entrar. Baneiro então diz que colocará fogo em todos e começa a jogar várias garrafas para o céu. Então o novato é puxado pelo Alice, lhe informando que se ele ficasse para trás ia tomar uma chuva de coquetel molotov na cabeça. Vemos as explosões ocorrendo e quando voltamos para a cena, Baneiro está totalmente derrotado.
O grupo Fubuki então comemora a vitória, dizendo que aquilo tudo foi algo fácil e que era para Banero não subestimar o poder da quantidade. Eles pensam que é justo dividir o crédito pela captura do Banero entre os 20 de forma igual dos que participaram, mas Ellis diz que o novato não deve receber a parte dele de forma igual, porque não se moveu da forma correta na luta. O novato então pensa que aquilo não é muito diferente de uma empresa, e então ele pede para que seu nome não seja colocado como participante daquela missão. Ele diz que não se importava mais com algum senso de propósito até que um monstro de verdade apareceu. O monstro de nível desastre demônio surge com o nome de Demonic Fan, que tinha a capacidade de manipular o vento, acertando vários membros do grupo Fubuki, chegando até a comparação com a própria Fubuki. Mas então a heroína surge quebrando o vento do monstro sozinha, como se aquilo fosse nada para ela. Fubuki diz para os membros do seu grupo que eles estão no seu caminho, que precisam sair e que podem voltar para casa no dia de hoje, porque ela vai resolver a questão. O jovem herói começa a dizer que Fubuki tinha um raro poder entre os heróis e que conhecê-la lhe transformou, e ele a viu usar seus poderes para derrotar vários monstros desde então. Fubuki vai ali para o ataque usando um poder chamado de Hellstorm, mandando uma tempestade de pedra na direção do Fan. Mas até mesmo ela não foi para o vento do monstro ventilador, e todos eles foram derrotados e o único que havia ficado de pé era o novato. O jovem herói pensa que não consegue entender isso e pensou que trabalhando duro havia evoluído demais. Porém, o seu espírito foi quebrado pelas habilidades incríveis do grupo Fubuki e agora esse grupo estava pulverizado na sua frente, e que só havia sobrado ele de pé e que precisava lutar. Mas lutar contra aquilo era maluquice. Então, explodindo tudo, Tatsumaki entra no cenário causando um grande impacto violento. O novato é mandado para longe com a explosão que ocorre com a entrada da garota. Ele reconhece Tatsumaki como a grande heroína número 2 do rank S dos heróis. E a garota nota a presença do rapaz, lhe chamando de lacaio da sua irmã. Tatsumaki se vira para o jovem herói e diz que ele é um patético e fraco, e que ele não possui coragem necessária para ser um herói. O novato leva uma pedrada no peito da heroína enquanto o fã lhe vem atacar, mas seu ataque é parado com a onda de choque da personagem. A base do prédio é toda destruída com o choque do poder da Tatsumaki e com a personagem dizendo que o monstro é especialista em causar problemas. E é por isso que a compatibilidade com Fubuki não foi boa. Com apenas um movimento do braço direito, Tatsumaki transforma o monstro em sucata. O jovem herói percebe o tamanho do poder da Tatsumaki e com uma força de um rank S é algo inimaginável. A fala da Tatsumaki constrói ali uma mansão na cabeça do novato e ele se lamenta por não ter conseguido se mover. Tatsumaki vai embora levando ali a sua irmã, deixando todo mundo do grupo Fubuki para trás. Ele soca o chão dizendo que não existe possibilidade dele lutar contra monstros sem ter poderes especiais e que mesmo que tentasse, tudo seria em vão. O novato pensa que esse é um mundo onde as posições são determinadas através dos poderes que nós nascemos e que assim ele não possui talento nenhum. Sua voz continua lhe dizendo que ele tentou, mais do que qualquer um, aprimorar o seu condicionamento físico. E dessa forma, alguém com botas vermelhas e capa branca surge no exato momento que essas palavras são ditas por ele. Ele se aproxima ali do novato curioso. O jovem herói acaba perguntando quem era aquele novo ser que havia aparecido. Com um olhar atento, o experiente herói responde que estava assistindo ao noticiário e viu a chamada de uma matéria sobre um monstro na região. O jovem então se vira para a pessoa que havia acabado de chegar e pergunta o que um herói de classe C poderia fazer naquela situação. Então vemos que o tal herói de classe C era nada mais nada menos do que o próprio Saitama. Saitama então aponta para o fundo do prédio dizendo que o monstro havia começado a se mexer novamente e está reorganizando as suas peças. O novato começa a entrar em parafuso com isso acontecendo, então o fã ganha sua vida de volta. Saitama então comemora que sua ida até o local não foi algo à toa e o novato tenta lhe impedir, dizendo que um herói de classe C não pode lutar contra esse monstro. O careca diz ao novato que ele é forte e que pode lidar com a situação,
mas o jovem herói apenas diz que ele não é. Ele informa ao Saitama que havia treinado pra caramba, o suficiente para subir o seu rank para B, mas mesmo assim não conseguiu fazer nada contra esse monstro. O novato começa a gritar com o Saitama que existem limites para pessoas comuns como eles e que suas fronteiras são totalmente diferentes daqueles que nascem ali com algumas habilidades. Saitama se vira em direção ao novato e questiona quem decidiu isso. O jovem herói, então, em um grito desesperado, implora para que não faça algo que possa prejudicar a si mesmo, temendo morrer de uma forma que o faça questionar sua própria capacidade de se tornar um verdadeiro herói. Fan, então, vem pra cima deles lhe atacando, mas do jeito que vem, volta com um grande murrão do Saitama, causando a sua explosão. E que murrão bem dado. E assim, o Saitama acaba dizendo que o vento daquela coisa estava muito gelado. O novato fica abismado com a força do careca, então o Saitama lhe manda uma buta discussão ali pra cima dele. O careca questiona sobre quem decide os limites das nossas ações e pergunta se o novato havia mesmo tentado e que se não havia conseguido, talvez a resposta estivesse no termo de ter se esforçado menos ou de não ter se esforçado o suficiente para ficar forte. Saitama lhe questiona se tudo isso é o que o novato pode fazer, se sua força é apenas limitada naquilo e que é impossível pensar que o seu eu de hoje nunca será capaz de ser algo melhor amanhã. O careca diz que é necessário seguir em frente, enquanto há tempo para fracassar, e faz o novato entrar em parafuso com questionamentos de que pode apenas evoluir com o seu esforço. Ele começa a pensar que tudo isso é bullshit, né? Que o novo herói ali acaba pensando que tudo aquilo ali é besteira e que o careca deve ter nascido especial. Um filho de uma família rica que ganhou um corpo que pode ser manipulado. Então, do seu bolso, o nosso careca tira um folheto de promoção do supermercado dizendo que aquele dia é de promoção e que terá uma liquidação especial. E deixando o novato totalmente em choque, Saitama tem o mesmo pensamento dele, de que ama aqueles dias porque é onde os legumes são mais baratos. Caraca, que conexão do caramba dessa do Saitama com o novato. E a forma como ele entendeu que poderia continuar ficando mais forte se permanecer treinando, né? Se ele permanecer ali treinando ali na forma como poderia se equilibrar das suas habilidades, dos seus conceitos, coisa do tipo, eu achei isso sensacional. E ele se tornou mais forte, né? Essa é uma história basicamente de origem do Glasses, né? O Glasses, ele acaba saindo do grupo Fubuki e ele decide se tornar um herói solo. Mais pra frente, ele aparece na história lutando contra o Garou e até dá um trabalhinho ali pro caçador de heróis, né? Claro que o Garou passou o trator por cima dele, mas é legal ver essa influência do Saitama nas pessoas e a gente não fazer ideia do que isso realmente havia acontecido. Porém, o mais legal mesmo nesse capítulo é como o One, ele sempre consegue conectar as coisas mais simples do Saitama, como as promoções do supermercado ou ser herói ali por hobby, basicamente a alguns personagens, né? E como isso serve de motivação, né? É interessante ver um discurso fabuloso do Superman ou aquilo lá incrível da Mulher Maravilha, né? A forma como ela age como uma heroína. E o Saitama é as coisas simples, né? O Saitama é as coisas simples, uma promoção no supermercado, um hobby na qual ele faz, tem essas características bem legais ali que o personagem acaba colocando na história, que o One acaba colocando ali na sua trama, pra gente se apegar ainda mais aos personagens e também ao nosso careca. A questão também entre o Saitama e a Tatsumaki já estava marcado desde aí, né? Como a gente consegue ver essa diferença entre os personagens, entre alguém que é focado na determinação e alguém que nasceu com talentos naturais. A gente tem a teoria aqui de que a evolução, né, o poder do Saitama é o potencial infinito, né, a capacidade de treinar e melhorar suas habilidades cada vez mais através do potencial infinito. E como a Tatsumaki, ela já nasce apelona, já nasce ali com as habilidades. E aí tem essas características e essa dualidade na cabeça do Glasses e como isso é respondido ali de uma forma sensacional durante esse capítulo.
Vemos então alguns heróis do grupo Fubuki sentado à beira da estrada, comentando que o novato havia pedido para sair do grupo e agora se tornaria um herói solo. Entendendo que a quantidade nem sempre faz a diferença, ele corre para aprimorar ainda mais o seu corpo e assim o capítulo termina.